boa noite. Estamos iniciando o programa Saúde Marília na TV Marília, o espaço semanal para discussão de temas de saúde. Se você tem um tema, uma sugestão e gostaria que fosse discutido nesse programa, encaminhe essa sugestão para o nosso e-mail. Anote o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. O programa Saúde Marília acontece com apoio cultural da Unimed Marília. Acontece aqui, ao vivo, às segundas-feiras, a reprise ocorrendo dentro da grade da TV Marília. A produção do programa separou para discussão nessa noite o tema Fatores de risco para doenças cardíacas. Fatores de risco são condições que predispõem uma pessoa a maior risco de desenvolver doenças do coração e dos vasos. Existem diversos fatores de risco para doenças cardiovasculares, os quais podem ser divididos em imutáveis, hereditários, idade e sexo. Imutáveis, fumo, colesterol elevado, pressão arterial elevada, vida sedentária, obesidade, diabetes mellitus e anticoncepcionais orais. Para a discussão desse tema, fatores de risco para doenças cardíacas, o Saúde Marília convidou nessa noite o médico cardiologista e docente da disciplina de cardiologia da Faculdade de Medicina da Unimar, o Dr. Heraldo Joel Benetti. Dr. Heraldo, mais uma vez conosco aqui no Saúde Marília. O nosso boa noite. Perguntamos inicialmente ao professor Heraldo quais são os fatores de risco mutáveis e imutáveis, a sua importância nos dias de hoje. Boa noite. Boa noite, Milton. Boa noite aos assinantes. Obrigado mais uma vez pelo convite. Os fatores de risco, como você já colocou, esses fatores não mutáveis, que a gente não tem capacidade de mudar, são a hereditariedade, principalmente. Então, famílias que já têm predisposições a certas doenças, né? Raças, então, existem exemplos, por exemplo, a raça negra tem mais propensão a ter hipertensão, a raça síria mais propensão para doenças cardiológicas. Então, a pessoa já nasce, algumas vezes doenças mais sérias, até doenças genéticas. E os mutáveis, né? Os mutáveis, o tabagismo, a obesidade, sedentarismo, esses fatores a gente tem como mexer, ou algumas doenças como diabetes, a dislipidemia, a gente também tem como medicar esse paciente, orientá-lo no tratamento para que esse fator de risco seja mais atenuado. Dentre os fatores de risco imutáveis, o fator hereditário é importante? Bastante importante, porque ele é genético. Então a pessoa, vamos dizer assim, ela já nasce carimbada para ter uma doença. Basta se juntar algumas alterações, outros fatores de risco mutáveis, que ele fica muito mais fácil para desenvolver essa doença. A própria idade vai passar a ser um fator de risco daí imutável daí um tempo. Professor Heraldo, filhos de pessoas com doenças cardiovasculares têm maior propensão a desenvolver doenças cardiovasculares? Sim, porque essa doença é genética. Então, se o pai já teve algum problema cardiovascular, os avós, lógico que esse filho, com o passar da idade dele, ele vai ter mais propensão. E muito mais cedo, se ele se juntar a alguns fatores que são mutáveis. Se esse paciente for obeso, se ele começar a fumar muito cedo, bebida alcoólica, então isso vai facilitar ele desenvolver essa doença mais precoce ainda. Gostaria que o professor comentasse essa estatística. 4 entre 5 pessoas acometidas por doenças cardiovasculares estão acima de 65 anos? A doença cardiovascular, ela vai piorar bastante com a idade. Tá? A partir dos 60 anos, a partir da 7ª, da 8ª década, então 60, 70 anos, 80 anos de idade, essa doença tem uma incidência muito grande. Estatisticamente, praticamente 50% quase dos pacientes acima dessa idade tem algum problema cardiovascular, principalmente hipertensão. Por década, a partir dos 50 anos, o paciente, por exemplo, um paciente com 50 anos, ele tem quase 50% de chance de ser hipertenso. Quando ele chega aos 60, ele tem 60. Quando ele chega aos 70, ele tem 70. Né? Dali para frente só não vai aumentar mais, porque essas doenças matam com o tempo. Então, desde que não se faça um tratamento adequado, a chance de ir a óbito por um fator de risco desse vai ser muito grande.
Mulheres após a menopausa por falência ovariana, aumenta o risco de doença cardiovascular? Sim, a mulher, enquanto ela tem a menstruação, enquanto ela tem estrógeno, tem hormônio, ela está bastante protegida. A partir do momento que, por um motivo qualquer, uma necessidade de retirada de ovário, útero, essas coisas, ela vai passar a concorrer com o homem em igualdade de condição. Daí para frente o risco dela passa a ser bastante grande. E a desvantagem da mulher, quando ela chega nessa fase, a doença cardiovascular para ela é mais importante, quer dizer, é mais grave do que no homem. Os homens, comparativamente às mulheres, têm mais chance de ter um ataque cardíaco? Sim, o homem tem mais propenso à doença cardiovascular. Então, maior chance dele ter um infarto. O homem, se ele já, logo cedo, ele começar a ter vários fatores que vão prejudicar, os fatores de risco dele, ele vai ter muito mais chance. Então, a chance do homem, por ele não ter uma certa proteção, é maior. O homem inicia mais cedo com as doenças cardiovasculares. Além disso, além dos fatores imutáveis, que o professor falava da propensão, os fatores mutáveis podem permear e associar esses fatores. Sim. Quanto mais fatores for juntado ao quadro clínico dele, maior é a gravidade dele. Então, se ele tem, por exemplo, ele fuma, a chance de acontecer alguma coisa é 2, 3 vezes maiores. Se ele tiver fumar e for hipertenso, dobra a chance ainda em cima disso. Então, quanto mais fatores for se juntando, maior é o risco desse paciente ter problemas cardiovasculares. Professor Heraldo, já que não podemos mudar os fatores imutáveis, como fica a abordagem do cardiologista? Prevenção? Prevenção. Então, tirar os fatores que poderão se juntar a eles e fazer um tratamento, uma orientação, tratamento clínico, se possível dieta, atividade física e dentro da possibilidade, se o paciente tem bastante dificuldade, associar medicamentos. Para quê? Não que a gente vai livrar o paciente desse risco, a gente vai atenuá-lo. Atenuá-lo, a gente vai ganhar alguns anos de vida a mais. Então, quanto melhor for o tratamento, mais anos de vida esse paciente ganha em boas condições. Em relação ainda ao fator hereditário, a raça negra tem também uma tendência a ter uma hipertensão de curso mais maligno. Isso é uma verdade? Verdade. A raça negra, ela tem a malignidade. Então, se a gente tiver o mesmo paciente com o mesmo número de pressão, um paciente branco e um paciente negro, a chance desse paciente negro vir a complicar vai ser muito maior. E quanto mais fatores estiver associado, mais grave ele vai ser. Então, esse paciente a gente já sabe que a gente vai ter que tratar ele com mais qualidade possível e forçá-lo a se cuidar, mostrar para ele que a chance dele de acontecer alguma coisa vai ser muito maior do que na outra raça. Pessoas que têm uma herança genética ter hipertensão, uma dieta inadequada, ou seja, uma somatória de fatores, um imutável associado a um mutável, aumenta a propensão então de doença cardiovascular. Vai aumentar cada vez mais, como eu falei, à medida que a gente se junta esses fatores, os riscos vão dobrando, triplicando, quadruplicando. Então, se o paciente já tem a propensão, já sabe que na família tem hipertensão, ele passa a não fazer uma dieta adequada, começa a ganhar peso, não faz exercício, a chance vai ser muito grande dele desenvolver uma doença cardiovascular mais rápida. Apesar de não podermos mudar os fatores imutáveis, epidemiologicamente a mortalidade tem se reduzido ao longo dos anos. Sim, graças a propagandas, ao bom conhecimento médico, a melhor adesão ao paciente. À medida que a gente vai orientando o paciente, a gente tem diminuído bastante o número de mortes cardiovasculares. Embora algumas coisas da doença cardiovascular, como por exemplo a insuficiência cardíaca e a doença renal terminal, essa vem aumentando, que é decorrente do não tratamento adequado. Embora a gente consiga diminuir a quantidade de mortes por doença, por infarto, por exemplo, mas esse paciente, às vezes não tratado corretamente, ele vai viver mais tempo e com isso ele vai desenvolver outro tipo de doença cardiovascular. Saúde Marília está discutindo nessa noite o tema fatores de risco para doenças cardíacas, com a presença do Dr. Heraldo Joel Benetti, médico cardiologista e docente de cardiologia da Faculdade de Medicina da Unimar. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir.
voltamos com o Saúde Marília e o seu bloco final. Nessa noite, debatendo o tema Fatores de Risco para Doenças Cardíacas, com a presença do Dr. Heraldo Joel Benetti, médico cardiologista e docente de cardiologia da Faculdade de Medicina da Unimar. Professor Heraldo, agora nesse último bloco vamos falar dos fatores de risco mutáveis, começando pelo tabagismo. O ideal é ausência e não somente redução desse terrível hábito, sendo que o risco de ataque cardíaco é 2 vezes mais no fumante em relação ao não fumante? Sim. Dos fatores de riscos individualmente, o tabagismo é o pior de todos. E não tem a história de ser um cigarro, 10 cigarros, 3 maços. O tabagismo, ele leva aproximadamente direto 40 doenças, sendo que as principais são 4, 5 do coração. Então, o infarto agudo do miocárdio, a insuficiência cardíaca, as doenças arteriais como aneurisma de aorta. Então, essas doenças cardiovasculares e o acidente vascular cerebral encefálico, essas doenças são diretamente ligadas ao tabagismo. Então, o paciente tem a obrigação de parar, não existe meio termo. E existe uma grande vantagem para esse paciente. Tem uma tabela que a gente calcula o fator de risco do paciente, a possibilidade de ele ter um evento em 10 anos, que leva em consideração o tabagismo. Essa tabela de Framingham, a partir do momento que o paciente deixa de fumar por 30 dias, ele praticamente tira esse fator de risco. Então existe uma vantagem logo de início. Agora é lógico, para ele poder eliminar os efeitos desse cigarro, vai muitos e muitos anos. E alguns fatores com predisposição para câncer nunca ele vai tirar, né? Colesterol elevado, isoladamente ou associado a outros fatores? Importante fator de risco. Também um fator bastante importante. Então, a dislipidemia, alteração do colesterol total, a diminuição do bom colesterol, que é o HDL, ou o aumento do triglicérides, esses fatores vão levar com muito mais facilidade as alterações. Essas gorduras, vamos chamar assim, elas vão começar a grudar dentro do vaso, dentro da artéria, com o tempo levando ao entupimento. E a gente só vai mudar o nome da doença, o local que acontecer. Se for na cabeça, um infarto, ou um derrame, um acidente vascular. Se for no coração, um infarto. Se for na periferia, uma trombose e assim por diante. A hipertensão arterial pode levar à hipertrofia do coração e depois, posteriormente, insuficiência cardíaca, e também ela é um fator de risco para a coronariopatia. Também, um fator bastante grave, a hipertrofia do coração. O que é hipertrofia? É o engrossamento do músculo. Então a gente vai assim, trabalhar de uma maneira mais simples. A partir do momento que eu passo a fazer uma atividade física muscular intensa, a tendência desse músculo é engrossar. Então o que acontece com o coração? O coração ele vai tentar bombear sangue contra uma pressão alterada. Ele sendo o músculo, à medida que ele faz o esforço, ele também engrossa. Ele engrossando, ele vai ter dificuldade de oxigenação em toda a cadeia muscular. Com isso, ele leva a uma dificuldade de oxigenação, uma isquemia, uma falta de oxigênio. E esse coração, com o tempo, vai ter uma falência. E a doença final aí vai ser insuficiência cardíaca. Outro fator de risco mutável seria o sedentarismo. Então, a prática de exercícios regulares, intensidade moderada, seria então para combater esse fator de risco. Isso. Também tem uma importância bastante grande a atividade física. Por quê? À medida que eu faço atividade física, eu queimo calorias. Eu queimando caloria, eu já estou trabalhando um outro fator de risco, que seria a obesidade. À medida que eu faço uma atividade física regular, eu queimo energia. Eu queimando energia, eu estou diminuindo o peso. Tá? E à medida que se faz uma atividade física, o coração, se ele não for levado à exaustão, ele vai ter um benefício. À medida que ele trabalha, ele relaxa a musculatura das artérias da circulação. Com isso, há uma queda da pressão e um ganho também em todos os fatores. Além disso, a atividade física controla diabetes, obesidade, hipertensão e colesterol, ou seja, é uma atividade que pode mudar o curso da doença cardiovascular. Sim. Quanto mais eu controlar todos esses fatores, o benefício vai ser muito grande. Por quê? Cada fator deles que se associa, eu duplico, eu quadruplico.
e assim por diante. Vai em progressão geométrica isso. Então, o risco é muito maior do paciente. À medida que eu trato, e esse paciente, quanto mais risco ele tem, que eu trato, a vantagem dele vai ser muito maior do que o paciente com menos risco. Outro importante fator de risco seria a obesidade, e ela provoca doença cardíaca e também acidente vascular cerebral, mesmo sem outros fatores de risco. Certo. A obesidade, à medida que o indivíduo vai ganhando peso, ele vai tendo algumas alterações metabólicas também. Com isso, favorece ao aparecimento do diabetes por essas alterações. Junto com isso, a presença de outras doenças vão começar a surgir. Então, hoje, um dos fatores mais importantes que a gente tem para tratar a doença cardiocirculatória é a síndrome metabólica. O que é a síndrome metabólica? Em primeiro lugar, eu tenho que ter o paciente obeso. Ele tem que ter uma cintura abdominal. Para cada tipo de raça, a gente tem um número. Então, por exemplo, para o branco, para o negro, por volta de 96 centímetros. Para o asiático, tá? São 90 centímetros. Para a mulher é um pouco menos. Para a mulher branca, na faixa de 80. Para a mulher asiática, uns 90 centímetros. Olha, o japonês ele tem uma vantagem, ele tem uma desvantagem. Ele tem que ter uma cintura abdominal menor. Então, todos esses fatores associados, a dislipidemia, a alteração da pressão, o risco cardiovascular vai ser muito maior. A obesidade, juntamente com hipertensão arterial, colesterol elevado e diabetes mellito pode levar à coronariopatia. Sim, é essa síndrome metabólica que eu estou colocando. A síndrome é um conjunto de doenças. Então, esse paciente, se ele conseguir ter tudo isso junto, o risco dele vai ser muito maior e ele vai evoluir muito mais rápido para as doenças cardiovasculares. Professor Heraldo, 2/3 das pessoas com diabetes mellito morrem das complicações cardíacas ou cerebrais. Então, merece um tratamento rigoroso. Sim, o diabético, ele é um paciente à parte. Então, ele, tendo essas alterações da glicemia, vamos dizer assim, que o açúcar vai causar um problema dentro dos vasos. Esses vasos vão envelhecer mais rápido. Então, esse paciente, ele se torna velho mais rápido. Com isso, ele tem mais chance de desenvolver a doença. À medida que essas artérias vão ficando doentes, elas começam a rachar ou a ocorrer depósitos de gordura. Esses depósitos de gordura, com o tempo, vão causar obstruções. E isso vai ocorrer em todo o sistema vascular, tá? Desde o cérebro, o coração, os rins e os vasos periféricos. Então, nos olhos também é bastante comum isso daí. O anticoncepcional oral mesmo em baixa dosagem, mais associado ao tabagismo, à hipertensão e o diabetes mellito. Essa associação perigosa para a doença cardiovascular. Sim, o anticoncepcional oral, ele deve ser muito bem indicado. Por quê? Porque ele vai aumentar muito o fator de risco se associado a esses outros fatores. Então, a chance de uma mulher mais jovem associar o cigarro a um anticoncepcional oral, praticamente essa chance aumenta 39 vezes a chance dela ter um evento cardiovascular. Então, a mulher tem que tomar muito cuidado. Ela não pode, se ela sabe que ela tem fator de risco, ela não pode fumar nunca. E se ela tem a necessidade de usar o hormônio, ela tem que trocar uma ideia com o seu médico para saber da possibilidade de outros eventos. Estamos chegando ao final do Saúde Marília e deixamos o professor Heraldo para suas considerações finais, agradecimentos finais nesse tema fatores de risco para doenças cardíacas, abordando os fatores imutáveis e fatores mutáveis. Certo. Então, o que a gente quer mostrar? Na tela deve estar aparecendo um holograma que mostra que tudo se inicia com os fatores de risco. Ali, praticamente o paciente entra numa rota, numa estrada, praticamente sem volta. Então, se ele conseguir tratar todos esses fatores de risco, ele vai bloquear muito o tempo de evolução dessa doença. Então, essa doença, ela começa com esses fatores de risco, vão levar a doenças na artéria. Tá? À medida que essas doenças da artéria vão progredindo, pode levar a isquemia do coração, com a possibilidade de infarto. Se for no cérebro, a isquemia vai levar a um derrame. Se for no rim, vai levar alterações no rim, levando à morte renal. Com o tempo, tudo isso vai ter um sofrimento. E o paciente,
vai chegar num estágio onde o tratamento passa a ser bastante complicado. Então, nesse coração que sofreu infarto, que sofreu doença durante muito tempo, ele passa a ter uma dilatação grande. E aí ele tem uma dificuldade de bombear, e falta desse bombeamento vão trazer outras doenças, outros sintomas, principalmente a falta de ar. Ele não pode deitar, que ele cansa muito fácil, ele pode ter arritmia. E isso no rim, o indivíduo vai depender de uma máquina para fazer um tratamento, para poder fazer a limpeza que o rim não está fazendo. No cérebro ele vai ter um déficit de cognição, ele vai ter dificuldade para falar, ele vai ter dificuldade motora, não consegue andar. Então, sempre a prevenção é o melhor caminho. Então, tem que saber que tem que começar a preservar antes do que começam os eventos. Então, quanto mais cedo eu conseguir equilibrar esse paciente, menos possibilidade de alterações lá na frente. Então é isso que ele tem que pensar, a prevenção é tudo. E apesar de tudo, as doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, com todos esses fatores de risco, a mortalidade tem diminuído. Tem diminuído a mortalidade, mas essas doenças terminais, como a insuficiência renal e a insuficiência cardíaca, elas vão cada vez aumentar mais. Principalmente por quê? Porque a população vem envelhecendo. A nossa população, no ano de 2020, ela será a 6ª maior população idosa do mundo. Então, esse paciente, se a gente não começar a tratar ele agora, nós vamos tratar ele de uma doença mais grave lá na frente. Agradecemos ao professor Heraldo pela sua presença hoje, discutindo fatores de risco para doenças cardíacas, e creio que esse tema foi muito bem abordado e agradecemos a presença do professor. Obrigado. Saúde Marília discutiu nessa noite o tema fatores de risco para doenças cardíacas, com a presença do Dr. Heraldo Joel Benetti, médico cardiologista, com área de atuação em cardiologia clínica e docente de cardiologia da Faculdade de Medicina da Unimar. Temas e sugestões podem ser enviados à produção do nosso programa. Anote aí o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. O programa Saúde Marília acontece com o apoio cultural da Unimed Marília. Cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida. Boa noite.